Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um CR, um tempo muito especial para nós. E para você que está aqui hoje conosco pela primeira vez, ou você que está aqui conosco já em todas as segundas-feiras, saiba que hoje teremos um tempo muito especial e muito abençoado. E eu quero desafiar você a estar interagindo conosco aqui pelo chat. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, eu quero apresentar para vocês o que é o CR. O CR, ele trabalha em cima de 3 pilares. O primeiro deles é o encontrão, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, só que online nessa semana, em decorrência do feriado. Mas normalmente nós temos o encontro presencial aqui na EBB Bacaxiri, nas segundas-feiras. Temos aqui, todas as segundas-feiras a gente tem um palestrante aqui para ministrar os nossos corações e sermos ministrados e muito edificados através de uma área específica das nossas vidas. E essas palestras são direcionadas para a restauração. E logo em seguida nós temos os grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles são específicos e menores. Neste grupo, compartilhamos e já vamos experimentando a dinâmica do nosso terceiro pilar, que é o grupos de passos. Grupo de passos é onde você tem uma jornada um pouquinho mais longa, onde ali durante 7, 8 meses você vai caminhar com um grupo fechado, podendo compartilhar e trabalhar ali os 12 passos da restauração. Então, seja muito bem-vindo. E eu quero orar para nós iniciarmos esse tempo e logo após um cântico que teremos na sequência, eu retorno aqui com a palestra de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre o primeiro passo, que é a negação. Então, vai ser um tempo muito especial. Por isso eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar. Vamos colocar diante de Deus esse tempo. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por mais uma segunda-feira que podemos estar na Tua presença, Pai. Obrigado por essa lição que o Senhor trará aqui hoje para nós, Pai. E eu peço, Deus, que no nome de Jesus, o Senhor esteja nos abençoando nesse tempo, Pai. E para que possamos entender, Pai, e seguir, Pai, conforme os Teus planos que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, Jesus, em teus braços é o meu descanso. Você está seguro nos braços do Senhor, então vem conosco. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu
braços. Recaio em tua graça. Recaio de novo Em tuas mãos. Recaio em tua graça. tua graça, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai em tua graça. Oh, meu Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Glórias a ti, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Posso dizer. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Estamos de volta e antes de iniciarmos a palestra, eu quero dizer que ao final você poderá entrar em uma sala do Zoom. Ali teremos um grupo de homens e mulheres e o nosso grupo de apoio, que é o nosso grupo de apoio, né? Onde será processado o tema que estaremos apresentando hoje aqui nessa noite. E agora, para começar esse tempo, eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a lição que é a negação. Quando falamos em negação, dizemos que temos um problema e não queremos enxergar ou assumir este problema. Mas antes de entrar nessa lição, eu gostaria de ler os 12 passos. O programa Celebrando Restauração é baseado em 12 passos. E os 12 passos foram feitos há bastante tempo atrás, no Alcoólatras Anônimos. E quem desenvolveu os passos foi o próprio fundador do Alcoólatras Anônimos. Pessoas que ali estavam completamente sem esperança e reconheceram que precisavam de ajuda e apelaram para um poder superior, que é o próprio Senhor Jesus. No decorrer da caminhada, Bill Wilson percebeu que o ser humano tem diversas áreas em suas vidas para lidar com as compulsões, com os problemas e vícios. Alguns lutam contra o álcool, outros lutam contra a comida, a mentira, a ira, com a codependência. Enfim, cada um tem a sua luta e todos nós temos problemas. E por que nós temos tantos problemas? Por causa do pecado que está em nós. Os 12 passos são: o passo 1, admitimos ser impotentes diante de nossos traumas, nossos vícios e nossos comportamentos compulsivos que tornaram nossas vidas ingovernáveis. O passo 2, viemos a acreditar que o nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O passo 3, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5. Admitimos para Deus, para nós mesmos e para o outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Passo 6. Dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo. Continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo. Procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo.
Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos das nossas vidas. Então hoje, a primeira lição é a lição da negação. E olha lá o que diz o texto de Romanos 7, do versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Neste texto de Paulo, em Romanos 7, é um capítulo muito importante para entendermos todo o processo de restauração. Ele nos ajuda a entender por que eu quero fazer uma coisa boa e eu não consigo fazer. Mas aqui vemos que Paulo dá um importante passo para a sua restauração. O que Paulo fez? Ele admite. E isto é fundamental. Ele admite que não consegue. Ele admite o problema dele. Ele admite a impotência dele diante daquilo. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é aceitar o problema que a gente tem, e isso é sair da negação. E quais são algumas frases que normalmente a gente usa quando a gente está num processo de negação? Veja aí se você consegue se identificar com alguma delas. A primeira dela diz: olha, eu posso sair ou parar quando eu quiser. Eu estou aqui porque eu quero. Fica tranquilo, quando eu quiser parar, eu paro. Fácil, fácil. A outra diz assim, ó, as coisas não estão tão ruins, né? Não é tão ruim assim como está parecendo. Imagine comigo uma pessoa que é viciada em jogos de azar. E essa pessoa está lutando, está se afundando cada vez mais em dívidas. E essa pessoa sempre fala que está tudo sob controle. Pode ficar tranquilo, que desta vez eu vou ganhar. E quando eu ganhar, tudo vai melhorar. Mas olha, eu não estou viciado. Não. Eu jogo porque eu quero, porque eu gosto. E se uma hora as coisas piorarem ou melhorarem, né, eu mudo. Ou tem aqueles que falam que quando o fulano fizer tal coisa, eu também vou fazer. Ou quando ele mudar, eu também mudo. Pior ainda, é quando falamos que eu não tenho nenhum problema, a culpa da situação é do fulano, que a culpa do ser assim é do meu pai ou é da minha mãe. Coloca a culpa até na esposa ou no esposo. Sempre o culpado é o outro. E isso tudo aqui é negação. Você não quer ver o problema que você tem. Olha o que diz lá em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 14. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Na negação temos o costume de não querer enxergar ou assumir os nossos problemas, os nossos erros, e ficar na negação causa o egocentrismo. Egocentrismo é quando você só olha para você mesmo e não se importa com quem está à sua volta. Quando negamos o nosso problema e não aceitamos que temos um problema, causamos muita dor e muita tristeza naqueles que estão à nossa volta. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Lembra daquele texto de Romanos 7, onde Paulo assumiu que ele tinha um problema? Sim, o apóstolo Paulo, o escritor da maior parte do Novo Testamento e um dos maiores missionários que já tivemos. Sim, ele mesmo assumiu o seu problema. E a mesma coisa deve acontecer com a gente. Então, se você ainda não assumiu os seus problemas e os seus erros, você continua na negação. E você só vai ficar causando dor e sofrimento e tristeza naqueles que amam você. A negação é uma forma de mentira. Se eu não aceito a verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou mentindo. E a negação é desonestidade. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É o que diz lá em João 8,32. Claramente Deus está dizendo que é a verdade que liberta. Que você ficar na negação, você está sendo desonesto com você e com o outro. Assuma a verdade e viva na verdade. O terceiro ponto que a negação causa é o isolamento e o vazio. Quando a gente fala de isolamento e vazio, imaginamos um avestruz que coloca a sua cabeça ali debaixo da terra, sabe? Que se esconde, tenta se camuflar. E ele pensa que por ele estar ali não vendo nada, ele acha que está totalmente seguro. Claro que não. Não adianta você negar e quando você ficar negando, se você sabe o que vai acontecer.
você vai ficar isolado e ninguém mais vai querer ficar contigo. Então, realmente, a negação só traz isolamento e vazio. Olha o que diz lá no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Claramente aqui Deus está dizendo que as nossas negações, os nossos pecados só servem para nos afastar dele. Queridos, assuma que você tem dificuldade. Dê esse passo para a verdade. E este processo que faz com que tanta gente encontre o CR e inicie o processo de restauração. E você, que está aqui hoje nos acompanhando online, você já deu o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo e está aqui nos acompanhando. Então, saia da negação. O quarto e último passo que a negação causa é ansiedade. Você sabe o que pode causar tanta ansiedade? Porque a gente nunca sabe se o outro vai descobrir aquilo. E isso fica remoendo em nossa mente. Fica toda hora esse sentimento de uma hora o fulano vai descobrir. Vai cair a casa. Imagina aqui comigo, como que deve ser perturbador você contar uma história para uma pessoa e você acaba contando uma outra versão da mesma história para aquela outra pessoa. E Deus o livre, se essas duas pessoas se encontrarem e conversarem sobre essa história que você contou. Vai cair a casa. Imagina a ansiedade que essa pessoa vive. Veja comigo o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu quero dizer para você que a negação só te causa problema. A negação só te causa ansiedade. Saia disso. Abandone esse mau hábito. Não adianta você ficar nessa situação, porque a negação nos dá uma falsa sensação de proteção. E talvez você esteja se perguntando, como eu faço para sair da negação? Como que eu dou esse passo? Bom, o primeiro passo você já deu. Você entendeu o que a negação causa, os problemas que ela traz. Então, a primeira coisa que você precisa fazer você precisa admitir. E admitir é dizer a verdade sobre nós mesmos. É enxergar a realidade como ela é de verdade. E você vai ver muito isso aqui no programa do Celebrando Restauração. Durante todo o programa, você vai falar para cada um, você vai falar dos seus problemas para os seus companheiros de jornada. Você vai acabar falando a verdade sobre você. Aceite a realidade como ela é e não como você gostaria que fosse. Você vai ser tentado a olhar para o lado e falar que a grama do vizinho é mais verde. Mas quando você chegar lá pertinho, você vai ver que é a mesma coisa, não muda nada. Admita a verdade sobre você mesmo. Admita, eu tenho um problema. Só que assim, muitas vezes, por conta da sociedade que a gente vive, não dá para admitir esse problema na frente de qualquer um e de todo mundo. Por isso que o Celebrando é tão importante. Aqui a gente tem um ambiente seguro. Eu não chego na frente de todo mundo e falo sobre os meus problemas. Mas eu tenho algumas pessoas que me ouvem, que sabem o que eu tenho passado, as lutas que eu tenho e também as vitórias que eu tenho tido. A mesma coisa é para você. Admita os seus problemas no seu grupo de apoio, para o seu padrinho. Ao longo dessa jornada, a gente vai falar um pouco mais sobre padrinho, sobre grupos de apoio. E aqui no CR, você vai encontrar pessoas confiáveis, onde você poderá admitir, falar e ouvir a verdade sobre nós. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Você é uma pessoa adulta e o adulto assume a responsabilidade sobre ele mesmo. Uma das maiores formas da gente conseguir ser feliz é aceitar quem nós somos de verdade. E quando a gente admite, eu tenho permissão de ser quem eu sou de verdade. Eu nunca vou ser uma outra pessoa, pois a comparação destrói a nossa vida. Entenda que Deus não te criou para você ser igual ao outro. Deus te chamou para você ser você mesmo. Entenda, não existe outro Rodrigo Ribac. Não existe outro André que está aqui comigo gravando essa palestra. Sabe por quê? Porque eu sou único. O André aqui, ele é único também. Porque todos nós temos nossas qualidades e defeitos. E a mesma coisa acontece contigo. Então, você pode ser você mesmo. Admita ser quem você é realmente e seja livre. Pare de se comparar com as outras pessoas. E para fechar, devemos aprender a admitir e expressar nossa dor perante Deus.
Todos nós temos medo de expressar dor e expressar nossa vulnerabilidade. Mas diante de Deus, nós não precisamos de máscaras. Na presença do Senhor, podemos nos derramar e nos prostrar diante dele. E quando expressamos nossa dor, podemos experimentar o perdão curador de Deus e essa graça restauradora que só Jesus pode dar para nossas vidas. Queridos, entendo que nele nós temos vida eterna e vida abundante. Quando saímos da negação e admitimos a realidade sobre nossas vidas, paramos de justificar nossas atitudes e nos abrimos para receber o amor incondicional e a graça do nosso poder superior que é Jesus Cristo. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio e eu te convido a estar conosco no grupo de apoio e a gente vai falar sobre o que você tem negado e o que você precisa admitir na vida, diante de Deus e diante das outras pessoas. O link para você entrar no Zoom está aqui na descrição do vídeo e eu desafio você a estar lá e abrir o teu coração. Dê este passo de fé, seja abençoado e abençoe as pessoas também se você já conseguiu sair da negação. E olha, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Que Deus te abençoe e fique com mais um cântico enquanto as salas são organizadas.